só já dar uma separação, dar uma organizada aqui, que tem muita coisa aberta. Tá aqui, vamos lá. Então, vou compartilhar com vocês aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Ah, então beleza. Podem me interromper, tá, gente? Dessa vez eu não quero sumir, não, quero ficar aqui. Então, assim, eu trouxe primeiro para falar um pouquinho da minha experiência para vocês, de uma atividade que nós ainda estamos desenvolvendo em sala de aula, né, na minha sala de aula. Tem sido muito legal, tem chamado, o pessoal tem gostado bastante, as crianças amaram. E aí, eu aproveitei essa atividade para poder preencher o plano de aula com vocês. A lógica é a gente partir do prático para o teórico, né? Não que isso seja uma dualidade, né? Eu acho que eles se conversam, né? É uma mistura, né? Da teoria vai da prática e da prática vai para a teoria o tempo inteiro. É um movimento cíclico. E aí eu trouxe um pouquinho da experiência para vocês verem. Eu não vou me alongar muito, né? Mas vamos entender o que é um plano de aula, né? Um plano de aula é um instrumento de organização do trabalho pedagógico do professor. Ele funciona como um roteiro que orienta a prática em sala, ajudando a transformar a intencionalidade educativa em ações concretas. No plano, o docente registra aquilo que pretende ensinar, os objetivos que deseja alcançar, as metodologias que utilizará, os recursos que serão empregados e as formas de avaliação que permitirão acompanhar a aprendizagem. Trata-se de um documento intencional, né, elaborado de forma a evitar improvisações e garantir a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Ao mesmo tempo, é um recurso flexível. Eu acho que isso é importante entender, porque quando a gente diz evitar improvisações, não quer dizer que o currículo, que o plano de aula não seja flexível, que o planejamento não seja flexível. A questão da improvisação é a gente nós estarmos preparados para estar em sala de aula de alguma forma. Mesmo que seja um momento que o seu planejamento não funcione, que o seu plano de aula não funcione, mas que você consiga, né, flexibilizar isso e perceber o que está funcionando, o que está fluindo, o que não está, o que as crianças estão gostando, o que elas não estão gostando. E aí você ir traçando outros caminhos, sabe? Pegando outros. Não é a lógica de você estar seguindo um caminhar em linha reta, não cabe para o plano de aula. Ele vai ter suas curvas, seus caminhos, né? Suas subidas, suas descidas. Então, a lógica é você estar flexível e antes, para além de estar flexível, você está preparado. Então, é um recurso flexível, pois deve ser adaptado de acordo com as necessidades, interesses e ritmos da turma. O plano de aula cumpre assim a função de dar clareza e segurança ao professor, assegurando coerência entre objetivos, conteúdos, metodologias e avaliação. De acordo com Maria Alice Proença, eu amo essa autora e quem puder ter acesso ao material dela, aos livros, eu tenho certeza que vocês vão amar. O plano de aula não deve ser entendido como mera formalidade, mas sim como um guia pedagógico e reflexivo que sistematiza a ação docente, contribuindo para que a prática educativa seja mais consciente e significativa. Em outras palavras, o plano de aula é como um mapa que orienta a viagem pedagógica, indicando os caminhos possíveis, mas permitindo também ajustes ao longo do percurso, de modo a atender às particularidades de cada grupo de alunos. Então, para Maria Alice Proença, né, ela é referência em didática e organização do trabalho pedagógico. Para ela, o plano de aula é entendido como um instrumento de organização da prática docente, como a gente falou anteriormente, que traduz as intenções educativas em ações concretas no cotidiano da sala de aula. Em suas palavras, o plano de aula é um guia do professor, no qual ele registra antecipadamente os seus objetivos, os seus conteúdos, as metodologias, os recursos e as formas de avaliação que pretende desenvolver com seus alunos. É uma forma de prever e refletir sua prática, garantindo intencionalidade e evitando improvisações que possam prejudicar a aprendizagem. Um instrumento flexível, ele deve ser ajustado conforme as necessidades reais da turma e as situações que emergem no processo educativo.
Ou seja, para Maria Alice Proença, o plano de aula não é só um formulário burocrático, mas uma ferramenta pedagógica e reflexiva que orienta e sistematiza a ação docente, assegurando coerência entre objetivos, conteúdos e avaliações. Uma coisa importante para a gente compreender, eu conheço alguns profissionais, não são muitos, que não gostam de fazer planejamento, que não gostam de planos de aula, e aí acham que dá um trabalho fazer plano, dá um trabalho fazer plano de aula. E eu falo para eles, vocês não sabem como isso facilita a nossa vida. Porque você ter um guia do que você pretende, do que você quer trabalhar, quando você entra em sala de aula, né? É a mesma coisa, que você sobe num palco, você tem que dar uma palestra, você tem que fazer uma fala, e você não sabe do que você está falando. Você não tem a propriedade daquilo que você quer apresentar. Então, isso faz diferença. Isso faz diferença na sua relação com seus alunos. Então, assim, eu vejo atualmente o planejamento como, assim, uma ferramenta, na minha prática, pelo menos enquanto professora, assim, fundamental. Eu confesso para vocês que eu me sinto muito mais segura em entrar em sala de aula, e para mim é indiferente, sabe, se eu planejo uma aula para os meus alunos que estão no ensino superior, é indiferente que eu digo assim, da mesma sensação, né? Óbvio que conteúdo, metodologias, elas mudam. Para mim, como eu pratico também quando eu faço, né, um plano de aula para os meus alunos na educação infantil. Quando eu tenho o meu planejamento sempre flexível, ele é sempre aberto, ele vai sempre sendo alterado no decorrer do caminho, e o exemplo do galinheiro é uma alteração que a gente teve no caminho, porque não era essa a minha intenção, inicialmente, quando eu pensei no meu projeto pedagógico, porque eu sempre monto um projeto para minha prática, antes de eu pensar o meu planejamento, né, os caminhos que eu pretendo percorrer durante o ano, e no decorrer do ano isso vai modificando. Então, por exemplo, o galinheiro é um exemplo dessa mudança no meu planejamento. Então, eu me sinto muito mais segura em entrar numa sala de aula quando eu tenho meu planejamento, quando eu faço meus estudos, quando eu faço minhas pesquisas. Eu acho que isso é fundamental para o professor e, às vezes, eu vejo isso se perder em algumas práticas. E é muito importante, assim, a gente ter essa nossa veia pesquisador, né? Porque isso traz mais informação, isso borbulha informações e a gente consegue oferecer mais caminhos, possibilidades, não são respostas, né? Mais caminhos, mais possibilidades, mais questionamentos, né? Para os alunos. Então, nisso eu trago a minha prática, que é o galinheiro, e eu tenho essa foto belíssima do nosso galo, que foi uma foto tirada da janela da minha sala de aula, onde inicialmente antes aparecia só um gatinho, e agora e depois esse ano já começou a aparecer um galo e uma galinha. Mas essa questão, né? Esse galo nos chamou a atenção porque uma criança dentro dessa minha sala de aula começou a ter medo. Eu acho que eu já falei isso algumas vezes para vocês, e ele não conseguia dormir na hora do soninho. E isso, sabe, me deixou muito preocupada. Porque não que eu queira que a criança durma e tal, mas é um momento de descanso. E eu percebia que ele tinha o sono e aquilo incomodava ele, e ele ficava com medo. Eu sabia que o galo não ia embora, porque o galo é do vizinho, não teria como o galo ir embora. A nossa sala também não ia mudar dali. Nós íamos ficar um ano, né? Continuamos com o galo na nossa janela. E de que forma eu queria que o meu aluno começasse a lidar com esse animal, né? Com esse bichinho que chamou a atenção de muitas crianças que amaram e que para ele era um motivo de ter medo. E inicialmente, no mês que a gente iniciou essa atividade, o animal, né, um dos animais que eu tinha pensado para trazer a discussão sobre a questão do cuidado com os animais, enfim, diversas questões que eu havia pensado, era a abelha, porque também aparecem muitas abelhas lá, e aí eu achei que fosse uma coisa que pudesse chamar a atenção das crianças. E quando eu percebi a questão do galho, eu falei, gente, vamos mudar. Vamos sair da abelha e vamos introduzir o galo. De que forma a gente pode fazer isso, né? Para que esse aluno ele consiga traçar uma relação ou estabelecer uma relação com esse galo e que ele não tenha mais medo, né? Que parece pouca coisa, mas não é. Ele ficava com muito medo, ele pedia cola, ele chorava, ele não queria, se perturbava, incomodava muito ele mesmo, sabe?
Então, o medo inicial de uma criança diante das galinhas foi o meu ponto de partida, né? A observação cotidiana do galinheiro pela janela da sala despertou a curiosidade das crianças, porque de uma forma geral, o galo ele já havia chamado a atenção, mas até então era uma curiosidade das crianças e elas adoravam. A maioria adorava quando ele cantava na nossa janela, né? E aí a sequência surge como uma oportunidade de transformar o medo em investigação e aprendizagem significativa. E aí eu vou mostrar um pouquinho do percurso com vocês, porque quando eu trouxe essa proposta para a sala de aula, eu trago a proposta tanto para a minha equipe quanto para as crianças que estão lá, para ver se eles querem, se eles topam, o que que eles acham. Então, por exemplo, para esse meu aluno, antes de eu trazer esse tema, porque aí eu fiquei imaginando, eu vou trazer várias figuras, né, de várias formas, a imagem desse galo para dentro de sala de aula. Será que isso vai incomodar mais ele? Eu tive que tomar esse cuidado, ou ele realmente vai abraçar isso, ele vai gostar, vai ser uma forma dele tentar interagir com esse galo, né? Ou com esse galinheiro, com essas galinhas. E aí eu tive esse cuidado de apresentar, antes de trazer qualquer informação para ele, de conversar, de perguntar se ele gostaria de conhecer um pouco mais, de saber onde o galo mora, o que que ele come. Eu trouxe isso para as crianças, nós apresentamos isso para as crianças e elas super toparam. E aí, a partir disso, a gente deu início, né? Então, como vocês podem ver aí, ó, a gente teve um momento, são pratinhos de papelão, onde as crianças pintaram, escolheram as cores das suas galinhas, do nosso galinheiro. As asinhas foram feitas com as mãos das crianças também, porque tem que ter a intervenção da criança. Quando a gente pensa no planejamento, não pode ser algo dado para a criança, né? Onde ela não pode interagir, ela não pode intervir, ela não tem participação. Nós estamos falando aqui de metodologias ativas, né? O que são as metodologias ativas? É a gente colocar a criança, né, o educando, né, o nosso aluno como protagonista do processo de ensino e aprendizagem. Ele é um sujeito ativo dentro desse processo. Então, tudo que a gente pensar no nosso planejamento tem que ser algo que tenha a interação, que seja voltado e pensado para essa criança. E aí nós coletamos as caixas de papelão pela creche toda, passamos na cozinha, fomos do lado de fora da creche para poder juntar essas caixas. Montamos junto com eles, como ia ficar à disposição, onde ia ficar. E aí depois colocamos, eu expliquei que a galinha precisava da palhazinha para ela poder dormir, que tinha que ser macio, e a gente tinha que colocar. Então, nós colocamos com eles, aí nós montamos o galinheiro todinho com eles. Então, essa foto do meio, essa foto, primeira foto inicial, são eles fazendo, né, montando o galinheiro. Nós colocamos todas as galinhas juntos, eles escolheram a disposição, nós colocamos juntos. E aí teve um momento que é a intervenção livre deles. Eles puderam explorar esse galinheiro, eles montaram, ficaram muito empolgados, queriam ver o galinheiro pronto, né? E aí eles puderam explorar livremente, sem introdução de nenhum conteúdo, sem a nossa intervenção, sem nada disso. Nós fomos intervindo no decorrer do nosso caminhar, mas inicialmente nós deixamos eles. Eu queria que eles tivessem a sensação que esse galinheiro sempre esteve na nossa sala, que ele já fazia parte da nossa sala. E para fazer a parte da nossa sala, eles teriam que conhecer, né? E reconhecer esse galinheiro como parte integrante da nossa sala, como mais um espaço de intervenção, de brincadeiras, de conhecimento. E aí, a partir disso, nós começamos a fazer o quê? As atividades com intervenção, né? O que são atividades com intervenções e intencionalidades? Quando o professor ele pensa em algo para ser oferecido para essas crianças, a nível de conhecimento, de atividade. Então, nós começamos a falar sobre o que a galinha come, se a galinha põe o ovo, de onde vem o ovo, quem nasce de dentro do ovo da galinha, se eles já tinham visto um ovo, do som da galinha, que som que a galinha faz. E aí, a partir disso, conversamos sobre o galo, né? O nosso galinho fica lá na parte de cima do galinheiro, não sei se vocês conseguem ver, né?
Essa partezinha aqui é o nosso galo. Então, o nosso galo, eles também mexiam à vontade. A gente não proíbe eles de mexerem aí. A única coisa, quando é o momento de alimentação, né? Porque aí teve um momento que tem que ser, a gente não. A gente cuida do nosso galinheiro, a gente alimenta ele, a gente limpa o nosso galinheiro, né? Então, nesses momentos que eles estão mexendo com milho, que é muito pequenininho, a gente toma cuidado e é com a nossa intervenção e a gente fica de olho. Essa primeira foto que eles estão com ovinhos, né, são ovinhos de plástico. Foi muito interessante, porque um dia antes nós conversamos que as galinhas colocam. Eles sempre, eles comem, eles têm um dia da semana lá na nossa creche que eles comem ovo. Tem um dia do ovo, né? Que é dentro do cardápio oferecido. E aí, eles comendo ovo, a gente foi perguntando: onde que vem o ovo? Como é que é o ovo? Vocês já viram? Vocês já abriram ovo? E aí, eles começaram a aguçar a curiosidade deles. E aí, começaram a falar: não, o ovo vem da galinha e tal. E aí, o que que nós fizemos? Conversamos sobre isso um dia. Na hora da saída, eles foram embora. Depois que eles foram embora, nós colocamos os ovinhos dentro do galinheiro, como se as galinhas tivessem posto. E aí nós colocamos os ovinhos para o dia, preparamos, né, para o dia seguinte. Aí olha o planejamento aí, olha a intencionalidade, olha algo, né, com propósito. Tudo tem uma sequência didática. Uma coisa vai levando a outra e vai puxando para outra. E nisso a gente vai introduzindo conteúdos, porque a gente conversou sobre cores, sobre tamanhos, diferentes de tamanhos, de espaços, porque a gente tinha caixas grandes, caixas pequenas, e a gente começou a conversar quantas galinhas cabem em cada caixa, de altura, se estava muito alto, se estava muito baixo. E aí vem a parte de conteúdo que a gente pode oferecer, né, para as galinhas. A gente falou sobre movimento, sobre os sons dos animais, quais são os tipos de sons que os animais fazem. Você vai tirando o conteúdo a partir do que você vai oferecendo para as crianças, das possibilidades. E aí, a partir disso, depois que a gente colocou os ovos, no dia seguinte, quando eles chegaram, nós fizemos a rodinha, e eu falei para eles, gente, vocês não sabem que incrível. Eu acho que as nossas galinhas. Falei, lembra que a gente falou sobre os ovos, que as galinhas colocam os ovos? Eu acho que as nossas galinhas colocaram os ovos. E eles, não, colocaram. Falei, colocaram os ovos. E aí, eu liberei, falei, vamos lá ver, vamos ver quantos ovos tem, vamos ver se eles colocaram. Essa primeira foto é de um vídeo, por isso que ela tá até assim. Eles começaram a achar os ovinhos e achar os ovinhos, e aí ficava, eu achei um, eu achei dois. Tem uns que já sabem a questão da contagem, outros não sabem, lembrando que eles são maternal um, né? Mas a ideia não é essa, eu não quero oferecer que eles passem a contar de 1 a 10. A ideia não é o resultado em si, é o processo, é o caminhar. Quanto do que eu estou oferecendo para eles enquanto informação, eles estão reaprendendo. Eles estão fazendo outras conexões, porque aí eu já vi que as crianças já começaram, tia, meu vizinho tem galinha, e nós descobrimos que uma das meninas, a mãe, cria galinha em casa. Uma fala que viu o pintinho. Então, como eles vão entrelaçando e desenvolvendo outras histórias e trazendo outros conteúdos e outras informações com que eu vou oferecendo para eles. Isso é o principal, porque mexe com o nível de raciocínio deles, com as conexões, com a formação de sinapses das crianças, né? Então, eles fizeram, pegaram os ovos, e aí a gente colocou os ovos nas cestinhas, foi maravilhoso. Depois que a gente trouxe os ovos, aí eu comecei a falar para eles, e aí, a gente trouxe os ovos, as galinhas colocaram os ovos, e quem nasce desse ovo? O que que a gente faz com esse ovo? E aí eles falaram que eles comiam, e que dos ovos nasciam os pintinhos, e aí nós fizemos contagens com os ovos, né? Pegamos essas cartelas na nossa cozinha, pedimos na cozinha, e aí contagens livres, gente. Eu não queria que eles chegassem, eram brincadeiras, né? O brincar com intenção, né? Com uma finalidade. E aí eu falava: põe um ovo na cartela, põe 2 ovos, põe 3. A gente brincando que a gente estava comprando. Olha o carro do ovo aí, vamos comprar ovos. Porque o carro do ovo passa na nossa porta lá, né? E aí eles começaram a brincar de contar e também brincadeiras livres. Deixei eles à vontade depois para eles explorarem, né? E se familiarizarem, porque agora as nossas galinhas tinham acabado de colocar ovos.
Dos ovos nascem o quê? Os pintinhos. E aí fizemos todo o processo que a nossa galinha chocou o ovo. E a partir do que chocou o ovo, nasceram os nossos pintinhos. E aí falamos todo o processo do nascimento, do ciclo da vida da galinha, que nós temos um ciclo da vida também, que os animais têm um ciclo de vida. Um dia desses, até um dia que estava chovendo, estava friozinho, a gente falou, vamos ver o filme da galinha, né? Eles viram por um período, também não viram por muito tempo, porque é um filme longo, mas eles gostaram, se interessaram, e aí, no momento que eu vejo que a atenção deles já não está mais nisso, eu descarto, não tem problema, nenhuma criança é obrigada a ficar vendo um filme do início até o final. Você vai oferecendo as informações para eles, né? Acho que tem até adultos que hoje em dia não conseguem nem mais ver um filme inteiro. Então, assim, a gente viu a fuga das galinhas e eles também fizeram conexão com o que a gente tinha aprendido em sala de aula. Passamos para a etapa de explorar o ovo de verdade, né? Porque até então a gente estava com plástico para eles se familiarizarem. Então, nós abrimos os ovos, eles cheiraram, tocaram. E aí eles falavam, tia, isso aqui, ó, tá grudando, o ovo gruda. E aí, obviamente, tiramos um dia para a gente comer o nosso pão com ovo. Porque a gente abriu o ovo, o que a gente tem que fazer com ele? Então, eles bateram o ovo, né? A gente viu como ele muda de textura, como ele muda de forma, porque ele estava na forma, vira uma espuminha quando a gente bate. E aí fizemos um dia um bolo, que o bolo leva o quê? Leva ovo. Então a gente foi fazendo conexões, aí, e nisso a gente transita pela creche, aí nós fomos na cozinha, falamos com as cozinheiras, vimos ela fazer os ovos, né? Ajudamos a fazer o bolo, a gente vai fazer mais um bolo essa semana. Eles adoraram bater esse ovo, gente. Eles brigaram para bater esse ovo. Cada um bateu um pouquinho, o ovo ele tava, misturaram as cores e elas viram a mudança, fez uma espuminha quando a gente bateu o ovo, né? E aí eles adoraram, se amarraram quando eu abri ou quebrei o ovo para eles, né? E a partir disso, a gente vai pensando agora na parte teórica, vamos dizer assim, dessas informações, né, dessa prática, eu posso transformar ela e escrever na parte teórica em plano de aula, né? De uma forma que eu possa me fazer entender, me fazer compreender, pegar toda essa informação dessa prática e transformar em um plano de aula teórico. E aí eu trouxe o documento que vocês têm disponibilizado lá no ambiente. Essas são as informações básicas, né? O nome do estagiário é o seu nome, o seu curso é pedagogia, qual é a turma que você vai fazer regência, lembrando que nós somos educação infantil, então é berçário, maternal, tem algumas turmas que trabalham com a questão do jardim ainda, né? Pré-escolas, então são essas turmas que você pode estar trabalhando quando você está fazendo estágio supervisionado 1. Então, a nossa etapa é educação infantil. Quando a gente fala de disciplina, não nos cabe, porque a educação infantil, a ideia são campos de experiência, ela é dividida na lógica de campos de experiência, lembra lá da BNCC? Então, nós não temos disciplinas, né, separadas. Então, essa é a primeira parte do plano de aula, lembrando que eu estou fazendo esse plano de aula dentro dessa experiência que eu mostrei para vocês, que foi do galinheiro, né? De que forma eu iria preencher esse plano de aula. Em seguida, nós temos o semestre, no caso, nós estamos no segundo semestre de 2025. Geralmente, uma aula, quando a gente pensa uma proposta pedagógica, ela é entre 1 hora e 1 hora e meia no máximo, dependendo da atividade que você vai oferecer para a criança, porque é o tempo que você consegue prender a atenção da criança. Mais do que isso, pode ser muito desgastante, né? E também, dependendo, se for uma criança mais velha, você consegue até aprender um pouquinho mais. Mas a lógica, desculpa, é que você trabalhe em 1 hora de aula. Eu coloquei a data de hoje como a realização da minha aula, mas vocês vão colocar. Então, vamos dizer, vocês têm que preencher o plano de aula e têm que me enviar para que eu faça a correção e dê o ok para vocês poderem ir para a aula prática de vocês. Então, por exemplo, se eu estou mandando hoje dia 26, né? Coloquei hoje, a minha aula deveria ser realizada hoje, dia 26. Eu tenho que mandar com 10 dias de antecedência, porque eu tenho 10 dias para fazer a correção do plano de aula de vocês.
Então, eu teria que ter mandado esse plano de aula no dia 16. Óbvio que se eu fiz antes disso, eu poderia ter mandado. Então, vamos dizer assim, se eu pretendo dar aula no dia 26, eu tenho que ter mandado o meu plano de aula no dia 16. Entenderam a lógica? Tá no cronograma de vocês, tá bom? Tem que ter um tempo hábil para que eu possa corrigir e dar o ok para vocês poderem dar a aula presencial de vocês. Então, qual seria o objetivo dessa nossa aula, né? Eu coloquei aqui um simples. Proporcionar às crianças experiências significativas de observação, exploração e interação com galinhas e galos, favorecendo a superação de medos, o desenvolvimento da curiosidade, da oralidade, da expressão artística e da consciência sobre a natureza e os animais da fazenda. Qual seria o tema da minha aula, né? Animais da fazenda, galinheiro. Conhecimentos prévios, né? O que eu acho que as crianças precisam saber ou ter algum tipo de conhecimento para que eu possa oferecer esse conteúdo para eles, né? Então, vivências das crianças com os animais, né, domésticos ou da fazenda, no meu caso, eles tiveram essa vivência que foi real, né? Que o galo apareceu na nossa janela, né? Reconhecimento dos sons que os animais produzem. É interessante se eles já conheciam os sons. Então, no meu caso, eles já conheciam, porque o galo cantava na nossa janela. Então, assim, vocês não precisam se alongar nessas informações, tá bom? E aí, uma coisa que às vezes acontece é que me entregam um plano de aula com uma frase só, às vezes com uma palavra. Lembre-se que isso é um documento, você está fazendo seu planejamento, né? Então, quando você vai fazer um objetivo, desenvolva ele um pouquinho. Eu não quero textos imensos e gigantes, não. Mas é interessante você desenvolver ele um pouquinho, né? Colocar informações, né? Você é um aluno, a gente tem que lembrar que nós estamos na universidade. Isso vai nos ajudar a explorar mais as nossas possibilidades. E aí nós temos os objetivos de conhecimento, desculpa, os objetos de conhecimento, né? Então, o que eu posso trabalhar quando eu estou trabalhando nessa temática? Então, seres vivos em ambiente, expressão oral e corporal, artes visuais e musicais, identidade e relações interpessoais. Esses podem ser os objetos de conhecimento. Lembrando, eu sempre falo para vocês, quando vocês forem fazer o plano de aula, use a BNCC como apoio para vocês. Eu falei que ia botar o link, eu não botei lá no nosso ambiente, mas eu vou disponibilizar. Eu estava esperando falar sobre o plano de aula. Então, assim, use a BNCC. A BNCC tem objetivos que podem ajudar vocês, vocês podem usar. Não tem problema algum. Ela fala sobre os objetos de conhecimento, então vocês podem usar isso como apoio, que é um documento institucional, né, um documento oficial que é nacional, a nível nacional, que ele dá um respaldo quando a gente pensa em educação infantil. Então, é um documento que pode ajudar muito vocês, né? E, ó, competências e habilidades também, ó, eu tirei exatamente as minhas da BNCC para vocês verem. E é importante vocês usarem ela como apoio, né? E vem solicitando isso no próprio documento. Então, quais foram as competências e habilidades mobilizadas na sala de aula, né? Explorar o ambiente, observar fenômenos naturais e sociais, isso está lá na BNCC, tá, gente? Eu não inventei, não. Expressar ideias, desejos, sentimentos por meio da linguagem oral. Uma coisa que eu não falei, assim, dentro desse processo todo, acho que o principal foco do meu planejamento, quando eu pensei no galinheiro, era trabalhar os sentimentos, porque foi o que disparou a ideia do planejamento sobre o galinheiro. Então, dentro desse processo que eu ia ofertando as possibilidades de trabalhar com galinheiro, eu sempre ia perguntando para eles: vocês gostaram? O que vocês não gostaram? Gente, quando eles viram um pintinho, eu comprei aqueles pintinhos de que você dá corda e eles saem andando pela sala, aquilo, na verdade, esses pintinhos, eles andaram pela creche inteira, porque as crianças ficaram fascinadas, elas ficam fascinadas até hoje, porque eu deixo lá disponível para eles interagirem e brincarem com os pintinhos também. Então, assim, os sentimentos, essa parte dos sentimentos, da afetividade, da relação, foi muito importante durante esse processo do meu planejamento, né? Então, desenvolver atitudes de respeito e cuidado com os animais e com o grupo em si, né? Um com o outro, também é uma das habilidades desenvolvidas. E a gente tem na metodologia. Aqui na metodologia eu também recebo com os planos de aula, às vezes uma frase, às vezes assim, é,
vou ler uma história, vou fazer atividade e vou observar as crianças. Às vezes eu recebo assim. Isso não é uma metodologia. Eu sempre falo que a metodologia é a forma, quando a gente pensa numa receita, nós temos os ingredientes, que aí a gente pode até associar com o material que a gente vai usar. A metodologia é a forma que a gente faz a receita, é a forma que a gente usa esses ingredientes. Então, assim, deu uma explicaçãozinha. Eu até me alonguei aqui num texto, mas não precisa ser um texto desse tamanho. Mas é interessante, tá? Vocês desenvolverem a metodologia, mesmo se colocarem tópicos. Também pode falar, estarei fazendo a leitura do livro tal, né? Por exemplo, aqui poderia ler A Galinha Ruiva, que é um livro que é usado em sala de aula bastante. Estarei fazendo a leitura do livro A Galinha Ruiva com as crianças, né? E aí, botar segundo tópico, estarei perguntando o que eles acharam da história, se eles sabem o som da galinha, se eles não sabem, qual foram as curiosidades, o que eles mais gostaram. Isso é metodologia, tá bom? Então, eu vou escrever aqui, né? A aula terá início com uma roda de conversa em que as crianças serão convidadas a compartilhar o que observam diariamente pela janela da sala sobre o galinheiro da escola. Esse momento de diálogo busca valorizar suas percepções e experiências prévias, estimulando a expressão oral e a escuta atenta entre os colegas. Em seguida, será realizada uma visita ao galinheiro para uma observação mais próxima dos animais, permitindo que as crianças percebam seus sons, movimentos e comportamentos. Após esse contato direto, a professora proporá atividades lúdicas de imitação, em que as crianças poderão reproduzir os sons do galo e da galinha, bem como dramatizar situações do cotidiano desses animais. A experiência será complementada por momentos de registro, nos quais cada criança terá a oportunidade de desenhar ou pintar o que mais lhe chamou a atenção, além de participar de uma pintura coletiva do galinheiro, favorecendo a cooperação e a produção artística em grupo. Para finalizar a atividade, será realizada a leitura de uma história relacionada às galinhas, acompanhada de músicas infantis que retomam o tema. Esse fechamento busca integrar os aprendizados da vivência prática com elementos culturais, promovendo um ambiente de encantamento, reflexão e consolidação das descobertas. Essa é uma metodologia. Recursos didáticos: o galinheiro da escola, livro ilustrados sobre galinhas, materiais de desenho e pintura, papel, giz de cera, tintas, aparelho de som para músicas infantis, máquina fotográfica ou celular para registrar. E aí, qual é a avaliação? Lembrando que sempre na educação infantil, a avaliação principal é a observação. Então, assim, não existe, vou dar uma prova, vou dar um. Não. Isso não cabe na educação infantil. Então qual seria a avaliação? Acompanhamento contínuo do envolvimento das crianças nas atividades propostas, observando a curiosidade, a participação, a expressão oral, artística e corporal. Registros em portfólio, desenhos, fotos e relatos, como evidências da progressão e da superação do medo inicial. E aí, essas foram as referências do que eu uso enquanto embasamento teórico, e aí, no caso, vocês vão colocar de vocês. Aí nós temos as orientações, lembra que eu falei, ó? Orientações para a realização da regência avaliada pelo supervisor da escola. Você deverá alinhar com o supervisor de estágio na escola a data específica da aula na qual realizará a regência avaliada por ele. Após o alinhamento, preencher o presente plano de aula no prazo de até 10 dias corridos, antes da aula a ser avaliada pelo seu supervisor, que é para você me enviar e que eu possa corrigir. Entregar uma cópia do plano de aula preenchido por você ao supervisor na escola antes da sua regência, para que ele possa acompanhar e saber qual vai ser o seu planejamento, né? Isso é uma troca que você vai fazer com ele. Então é isso. Vamos embora criar, vamos pensar, se dediquem a fazer o plano de aula. É muito gostoso, é muito interessante. Eu sei que não é fácil, não é fácil mesmo, mas aos pouquinhos vai se tornando menos complicado. E eu acho que pela curiosidade de muita gente, quando eu apresento sobre esse trabalho, eles falam, e aí? E ele, o
que aconteceu com o menino que tinha medo? O que aconteceu com o menino que tinha medo é que agora ele ama o galo. Quando ele ouve o galo cantar, ele mesmo chama os amigos, aponta para a janela e fala: O galo está cantando. O galo, olha o galo, olha o galo. Ele não tem mais medo, ele dorme tranquilamente, ele interage, né? O galo não entra na nossa sala, ele interage. E aí, a partir disso, que ele não teve mais medo, nós vamos fazer uma visita ao galinheiro do nosso vizinho, né? De verdade, a gente pretende, né? Fazer uma visita para que as crianças possam realmente ver o galo de verdade. E essa semana que passou, uma colega, o avô dela, uma colega que trabalha comigo, também tem um galinheiro. E aí levou um pintinho de verdade para eles verem. E eles puderam interagir com o pintinho. E eles também gostaram muito. Assim, então está sendo bem bacana. A gente também fez uma atividade do Leve e Traz, a gente montou uma caixinha, eu não botei a foto, onde cada um vai lá no galinheiro, no nosso galinheiro da sala, escolhe uma galinha, põe nessa caixinha, aí a gente põe um potinho com milho, com orientação para os pais, né? Porque uma coisa importante quando a gente está num planejamento, principalmente na educação infantil, é trazer os pais junto com a gente. Porque às vezes a gente está com uma proposta diferente, alguma coisa assim, e o pai não conhece. Ele pode até rejeitar o seu trabalho ou não compreender. E você tem alguma dificuldade de apresentar algum tema um pouco mais, né, polêmico, vamos dizer assim. Então, por exemplo, é interessante, tudo que eu vou fazendo em sala de aula, eu vou compartilhando com os pais. E eles estão, as crianças vão passando por essas etapas e os pais também vão passando por essas etapas. Eu vou informando até, nós temos um grupo dos pais no telefone, né? E que tem regras, eu não tenho, tem zero problemas com o grupo, é importante a gente manter as regras e a privacidade de cada um, né? Os pais eles vão acompanhando o desenvolvimento do que vem ocorrendo em sala de aula através das mesmas mensagens. Eu ponho pequenos textos informando o que vem ocorrendo. Então, parte do meu planejamento vai para os pais também. E aí, quando eu posso, eu trago eles para fazerem atividades com a gente, para que eles possam também estar incentivando as crianças e estejam sabendo, né? Porque traz segurança tanto para a gente quanto para os pais, eles saberem o que, que as crianças estão fazendo lá o dia inteiro. Então, os pais estão junto com a gente. Eu recebo mensagem dos pais falando assim: tia, ela está querendo trazer a galinha. Ela disse que todo mundo já levou, menos ela. E aí, é porque a gente passa, fica 2, 3 dias com a criança, né? Aí ela leva milho da galinha, né? Ela leva a caixinha com um pouquinho de palha também, que é para criança, para a galinha dormir confortável. E aí a gente sugere para eles. Vai passear com a galinha, leva ela para casa. Aí eu recebo foto deles com a galinha em casa, comendo, passeando, em festa. Eles levam a caixinha e aí depois traz. Aí a gente está nessa lógica do leve e traz. Cada um leva, cada um escolhe a sua, né? A gente tem a vermelhinha, tem a pretinha lá, que é a galinha da Angola, e eles podem levar, e aí a gente registra por fotos, porque isso depois vai virar um material para a gente. Eu estou escrevendo um artigo com a minha vou escrever um artigo com a professora Luciana, né, sobre esse tema, porque tem sido bem legal. Então, assim, são coisas que vão uma coisa levando a outra. O galinheiro, ele não vai sair da minha sala, ele vai ficar até o final do ano. E a ideia é que a gente depois separe, que cada criança leve uma galinha para casa. A sua galinha, né, que eles pintaram, eles desenvolveram, foi elaborada com a imagem da mãozinha deles, a asinha, então é deles também, né? Então, isso é um pouco da minha proposta, do que a gente veio oferecer lá para as crianças. É muito interessante que ele perdeu o medo, então isso foi uma das coisas que me deixou mais feliz, sabe? Que, que deixou a todos. Quando eu falo das pessoas que trabalham comigo, porque se você não tem uma equipe que topa fazer as coisas com a gente acaba não conseguindo. Então, é importante estar no coletivo mesmo e levar todo mundo com a gente, trazer e ouvir, né? Ah, eles falam, Isabel, isso não tá legal, acho que não dá. Daiana, você queria perguntar alguma coisa? Oi, professora, boa noite. Esse Tudo bem, meu amor? formulário do planejamento de aula, a senhora vai disponibilizar na sala de aula, é isso? Sim, ele daqui a pouco, quando você abrir a sua unidade, né? Vocês estão agora fazendo o TCE, né? O termo de compromisso e a carta de aceite. E aí vocês têm até o dia 31 para finalizar essa etapa. E aí a próxima etapa vai ser, depois vai abrir o relatório, que é o primeiro relatório,
e depois vai abrir também o plano de aula. Então, vai estar disponibilizado para vocês lá no próprio ambiente. Desculpa. Aí eu também queria tirar uma Pode falar, dúvida, porque assim, pode nas falar. Eu vou. primeiras aulas eu não participei, né? E aí eu Uhum. queria tirar a dúvida com a senhora em relação, porque